Não, tá tudo, não, tudo bem, tranquilo. Ok, da Verane. Você vai começar, eu já vou sentar. Tá bom. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós vamos, então, dar início à abertura do seminário crítico da reforma penal, que está sendo promovido pela Emerge, neste momento de grande reflexão, dada a importância do tema. A Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro não poderia ficar de fora dessa discussão. Então, nós procuramos fazer um evento convidando professores universitários e juristas de várias partes do país, né, para que, durante esses 3 dias, a discussão, ou as discussões, os debates, possam fluir de modo produtivo e profundo, e que desse encontro, desse seminário, a gente possa tirar proveitos, inclusive para, quem sabe, influenciar os rumos da reforma penal. Então, dando início a esse dia de trabalho, eu quero, inicialmente, anunciar a presença da eminente desembargadora Leila Mariano, diretora-geral da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que já se encontra aqui na mesa. Em seguida, eu quero convidar para a mesa o desembargador Ana Metala Machado Jorge, representando o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Manuel Alberto, que não pôde estar aqui presente. Então, desembargador Ana Metala, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está representando o nosso tribunal. Em seguida, eu convido a integrar a mesa o coordenador científico do evento, o eminente, o emérito professor, jurista Juarez Tavares, convido também o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, para compor a mesa. Que no dia de hoje nos honrará com uma palestra sobre a proteção dos direitos fundamentais. Bom, convido também o eminente professor Juarez Cirino, já quase que um parceiro da Emerge, que aqui tem comparecido sempre quando convidado, para integrar a nossa mesa, o professor Juarez Cirino, que também nos dará a honra de abrir o seminário. A Emerge, para a realização desses eventos, eu antes disso chamo também nosso companheiro desembargador Sérgio Verani, presidente do Fórum de Direitos Humanos da Emerge, que está participando aqui justamente com o Fórum de Direito e Processo Penal da organização do seminário. Para a realização desse seminário, dessa magnitude, nós contamos com algumas parcerias importantes, e a parceria do Ministério da Justiça, através da Secretaria de Assuntos Legislativos, foi fundamental para viabilizar
a realização do evento. Então, tenho a honra também aqui de chamar o Dr. Patrick Gomes, representante, né, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, para integrar a nossa mesa. Contamos também com o apoio de algumas outras instituições aqui do nosso Estado, apoios fundamentais para a realização do evento, né? E a nossa associação de magistrados do Estado do Rio de Janeiro é uma das entidades que estão nos apoiando, mas, infelizmente o presidente Cláudio Delorto não pôde comparecer em razão de um outro compromisso já assumido anteriormente, e me pediu para que, então, representasse. Chamo agora o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Fernando Fragoso, que também apoia o evento. Também a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro participou do apoio da realização do evento, né? E hoje nós estamos aqui contando com a sua participação, não só na mesa de abertura, mas durante o seminário, né? E hoje a sua presidente também não pôde comparecer e estará representada pelo Dr. Pedro Paulo Carriello, que eu tenho a honra de convidar para participar da mesa. Defensor público titulado segundo Tribunal do Júri da Capital. E, por fim, doutora Fernanda Tortman, que vem representar a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Estado do Rio de Janeiro. Seu presidente, doutor Vadir, também não pôde estar presente. Doutora Fernanda Tortman fará a representação. Quem que está aí, gente? Quem? Presidente, né? Bom, eu quero anunciar também a presença entre diversas autoridades e professores. Eu quero anunciar a presença da doutora Maria Helena Cines, desembargadora presidente do Tribunal Regional Federal, que se encontra, nos dá a honra de estar aqui presente na abertura do seminário. Quero anunciar também a presença do doutor Márcio Barandier, representante do IBCCRIM, no Estado do Rio de Janeiro. Doutor Antônio Martins, professor da Universidade de Frankfurt, Alemanha. Doutor Gianni Álvares, representando a Rede Nacional dos Advogados Populares. Entre outros desembargadores presentes, eu já percebi que a lista que me foi passada aqui não está completa, acho melhor a gente não citar nome, mas, enfim, né, tem vários desembargadores aqui do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Nilson, desembargador Grandinetti, né, com quem eu vejo aqui diversos juízes presentes, também defensores, advogados, estudantes e todos aqueles que, sem dúvida, nos honram com sua presença para a discussão de tão relevante tema. Então, eu tenho agora a honra de passar a palavra
a desembargadora Leila Mariano, a diretora-geral da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Só faltei esse tal... No momento que os cumprimento, quero dizer da alegria da Emerge, da honra desta escola em abrigar um evento desta magnitude. Este é um evento do Fórum Permanente de Direito Penal e Processual Penal. Então, eu tenho que agradecer, primeiramente, a todos os membros do Fórum que tornaram possível esta realização. E o faço na pessoa do colega Paulo Baldez, do colega Grandinete, Rubens Cassara, não sei se eu estou esquecendo alguém do Fórum. E, logicamente, não se pode falar em direito penal sem falar em direitos humanos. Daí a importância da participação do desembargador Sérgio Verani também nesta organização. Como disse Baldez, ela não seria possível sem os parceiros, né? Pelo tamanho da mesa, os senhores viram a necessidade de conjugar esforços para esta realização, que ela não é de um dia só. Nós estaremos juntos aqui até sexta-feira, né? Até quinta-feira, Até quinta-feira, em 2 dias de intensa discussão. Eu acho que uma escola é realmente o campo ideal, a arena certa para se discutir uma reforma de tamanha magnitude. Aqui, abrigamos uma audiência pública com os membros da comissão do Senado, quando apresentaram o anteprojeto e ouviram todos os que estavam presentes, se inscreveram, advogados, juristas, pessoas do povo, cada um trazendo o seu sentimento e a sua pretensão. Agora que esse trabalho está realizado, é importantíssima essa análise crítica. Convidamos também os membros daquela comissão e, certamente, vamos fazer chegar a eles a conclusão que os senhores chegaram. Realmente, um trabalho dessa monta não seria possível sem a adesão dos magistrados, e eu aproveito para cumprimentar a todos, na pessoa do ministro Sebastião Reis Júnior, sem que tivéssemos membros do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia, juristas, como muitos aqui presentes na mesa e vários outros na plateia, que vão se revezar durante esses 2 dias. E a comunidade acadêmica, né, que já está, pelo seu dever quase que de ofício, muito acostumada com essa análise crítica e pode nos ajudar a fazê-la e também, com isto, contribuir para o aprimoramento da lei penal. Então, agradeço a todos os organizadores, agradeço às autoridades presentes e agradeço principalmente à plateia, porque é em razão de cada um dos senhores que foram conjugados esses esforços e que foi idealizado esses momentos de reflexão. Muito obrigada, Baldez. Evento do Fórum é presidido pelo presidente do Fórum. Então, eu estou devolvendo a você a palavra para conduzir os trabalhos. Muito obrigada. Quero anunciar a presença também do Dr. Alcides Martins, subprocurador-geral da República do Estado do Rio de Janeiro. Subprocurador-geral da República, Ministério Público Federal. Desembargador Fernando Almeida também anuncia a sua presença. E passo a palavra ao
ilustre primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador na Metala Machado Jorge. Prometo que serei muito breve. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes na pessoa do ministro Sebastião Reis Júnior, que nos dá o prazer da sua presença. Mas quero fazer uma saudação especial à Sua Excelência, a desembargadora Marilene Cisne, presidente do Regional Federal da nossa região. E quero dizer que assim faço porque enriqueci o meu currículo quando com ela compartilhei ao integrar o TRE no biênio 2009-2010. E de logo quero dizer da minha grande honra de estar aqui presente. Em primeiro lugar, porque esse convívio, ainda que efêmero, com as personalidades mais importantes que temos aqui no campo acadêmico e da atuação do direito concreto com relação ao direito penal. Matéria que já estou distanciado desde 1978. Tenho certeza que este evento, que engrandece a nossa justiça, porque é levado a efeito de uma iniciativa brilhante pela Escola da Magistratura deste Estado. Tenho certeza, pela magnitude dos temas e a qualificação de excelência dos conferencistas, teremos aqui, sem dúvida, uma convivência bastante saudável e profícua. Não só para o campo acadêmico, mas para aqueles que atuam no direito como seus operadores, sobretudo nós, na função judicante desse tema penal, que teremos que rever se essa reforma passar alguns conceitos nas nossas atividades. Depois, pelo prazer, não sei se faço a altura devida, está substituindo o nosso presidente desembargador, Manuel Alberto, que só não está presente em razão de um compromisso institucional que o impede. Portanto, eu quero falar em nome dele, falar em meu nome pessoal e do Tribunal de Justiça, parabenizando a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro por essa iniciativa saudável de trazer para o nosso meio uma discussão de grande importância, porque já se avizinha, talvez, a aprovação do novo Código Penal e teremos, não muito distante, a sua vigência e a sua aplicação de imediato. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao doutor Patrick Gomes, que representa a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Boa noite a todos e a todas. Agradecimentos aí à Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Acho que está. As autoridades presentes, nossos sinceros agradecimentos. Queria compartilhar aqui também uma felicidade muito grande de poder participar de um evento da grandiosidade como esse. Quando nós recebemos, então, o convite através do Dr. Rubens Casara, do professor Juarez Tavares, foi como um vento, um alento que nos motivou muito a ação do professor Juarez de trazer aqui os grandes especialistas para debater um tema de fundamental importância para o nosso país, para o nosso direito brasileiro, né, que é o Código Penal. Trago também aqui a lembrança do nosso secretário de Assuntos Legislativos, Dr. Marivaldo Pereira, que queria muito estar aqui com a gente, infelizmente não pôde em razão de compromissos assumidos em Brasília, mas nós recebemos, então, a alegria, o convite de poder contribuir com esse evento e fizemos todos os esforços possíveis para viabilizar tudo que estava a nosso alcance
para esse seminário, né? Temos algumas rápidas considerações. O anteprojeto de Código Penal ainda está no Senado, tendo em vista as eleições municipais, então o Congresso ainda está num ritmo não muito contundente de trabalho, então estão trabalhando com esforço concentrado. Então, essa semana é o Senado, semana que vem é a Câmara, mas essa semana, então, não tem previsto nenhuma votação. O prazo de discussão do novo Código ele foi adiado, né? Depois que sair do Senado, ainda previsões de final de ano que vem, mas ainda tem um processo ainda de discussão na Câmara. Lembrando que na Câmara ainda existe o Código de Processo Penal paralisado. Então, eu acho que vem num momento importante esse seminário, justamente para a gente maturar esse projeto de código, apontar, de fato, os seus principais problemas, aquilo que há retrocesso, evidentemente, que nós não podemos compactuar, mas naquilo que ele aponta de novidade, redução de penas, um olhar menos encarcerador, também devemos considerar, né? Então, eu queria dizer isso para vocês, que ainda há um tempo grande de tramitação. É muito importante que tenhamos uma ação de estudo e depois de intervenção política. Acho que é muito importante que cada um de nós, estudantes, operadores do direito, professores, acadêmicos, que nós tenhamos um olhar especial para esse documento legislativo. Esse documento ele pode mudar nossas vidas, né? E pode alterar profundamente as relações entre o Estado e indivíduo nos próximos anos. Então, é muito importante que nós tenhamos um olhar atento, é muito importante que nós estudemos e é muito importante que busquemos, então, atuar no campo político, que é o Congresso, para que, de fato, saia algo que não, de fato, seja digno do atual momento político que nós vivemos, do atual momento de democracia plena. E tenho esperança que é possível o diálogo, né? Nós, lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, trabalhamos diretamente com o Congresso Nacional, sabemos que é muito difícil o diálogo, muitas vezes, mas é possível, nós acreditamos muito no diálogo com o Congresso. Então, acho que assim, é fundamental fazê-lo. Se não fizermos o diálogo com o Congresso, o risco de um projeto andar e ser aprovado e depois apenas lamentarmos é muito grande. Então, é importante que cada um de nós tenhamos essa tarefa, então, de atuar no que for possível para fazer disso um código ou um projeto de lei digno de um país que caminha entre os principais países do mundo, né? A SAL, então, a nossa Secretaria de Assuntos Legislativos, está totalmente à disposição da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos muito em parceria, muitos de vocês aqui, a gente já conversou sobre projetos de lei, então podemos ajudar nesse trabalho junto ao Congresso. É nesse sentido que a gente vem aqui, mas viemos muito mais aqui com a missão de ouvi-los, de ouvir com cada um de vocês, dos palestrantes, para a gente também tirar os ensinamentos e tal, para que possamos atuar junto ao Congresso. Há sinalizações de diálogo e é importante que a gente aproveite o momento que está bem candente na nossa sociedade, esse debate, para que a gente, de fato, consiga ter uma atuação junto ao Congresso Nacional, junto aos senadores, junto aos deputados, para melhorar esse novo projeto de código. Então, eu só teria mesmo a agradecer e saudar, então, o professor Juarez Tavares e a Escola da Magistratura na realização deste evento, e podem contar
com a gente. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao presidente do Instituto dos Advogados, Dr. Fernando Fragoso. Boa noite, senhor presidente, colegas e estudantes do auditório. Eu farei uma palavra muito rápida, não apenas para agradecer o convite feito ao Instituto dos Advogados Brasileiros para cooperar nesse importante evento, mas também aproveitando o ensejo para noticiar que o Instituto tem participado de todos os eventos para os quais foi convidado, iniciando-se com um debate que fizemos com a minha presença no Senado Federal, na comissão especial ali formada para o projeto, onde pudemos fazer todas as críticas que achávamos conveniente fazer, vislumbrando uma resistência muito grande à modificação desse projeto para o bem, diria eu. Vivemos o dilema do projeto, porque uma importante fatia de juristas brasileiros rejeita o projeto como um todo. A comissão perdeu um dos seus mais importantes membros, que foi o professor René Dott, do Paraná, por conta precisamente da divergência quanto ao rumo dos trabalhos, em certo momento, deles. E, recentemente, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais exorta todos aqueles que se dedicam ao direito penal a não apoiar o projeto, sequer apresentar emendas a esse projeto, tal a rejeição que o projeto tem merecido de boa parte dos advogados e daqueles que praticam o direito penal no Brasil. De modo que tenho absoluta convicção de que esse evento que a EMERGE promove será de pleno sucesso. O Instituto se sente muito honrado de participar. Há vários membros do Instituto aqui na mesa e na própria plateia, de modo que estamos de corpo e alma trabalhando para um direito penal melhor, que certamente não é esse que está no projeto. Muito agradecido. Passo a palavra ao representante da Associação de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, doutor Pedro Paulo Carriello, para que Vossa Excelência possa usar da palavra nesse início de trabalho. Boa noite a todos. Também eu quero aqui de antemão agradecer essa parceria e aqui de antemão congratular com a Escola da Magistratura, na pessoa da desembargadora Leila Mariano. Eu acho que é significativo quando, numa escola de magistrados, naquele que tem a ferramenta do direito penal como instrumento do seu cotidiano, quando desenvolve aqui um seminário crítico. Isso não é muito comum, às vezes, no Poder Judiciário. E eu, na condição de defensor público, vejo isso algo inovador. Um anteprojeto em que a própria Escola da Magistratura já vê uma visão crítica sobre ele. Então, eu quero parabenizá-lo, pelo menos pelo nome. O nome do seminário crítico já merece. Espero que as críticas venham, porque são necessárias, porque eu, como aplicador, também no polo defensivo ali, vejo que esse projeto ele é muito ruim, com toda a vênia, com todo o respeito àqueles que se debruçaram pelo projeto. Mas eu acho que não foi assim má fé, eu acho que é um conservadorismo mesmo, uma opção ideológica daqueles que fizeram. E digo por quê, senhores, aqui, e de antemão, estender a todos da mesa aqui as saudações na condição de defensor público do Tribunal do Júri da capital, mas também como representante dessa camada daqueles que têm quase 80% dos processos criminais brasileiros em nossas mãos. É um número significativo. De forma muito objetiva, nós temos aqui uma visão muito crítica ao projeto. O projeto de antemão pode agradar, por exemplo, na diminuição da pena do furto, na diminuição dos crimes patrimoniais como o roubo, mas ele agrava de forma muito significativa quando termina com o livramento condicional com o próprio sursi. O fim do livramento condicional me parece o apogeu daquilo de mais draconiano que tem nesse código. Se tivesse que escolher
alguma coisa meio quixotesca para brigar contra esse projeto, seria o fim do envolvimento condicional. E o discurso é que vai ter outras medidas no regime aberto que vão beneficiar e vão atingir, e não é uma verdade isso. Então, a nossa crítica se faz à opção política e ideológica do fim do envolvimento condicional, que é mais séria para a gente, né? As opções, ora pelo patamar fracionário, ora pelos requisitos, na progressão. A bruxa do século XXI é o reincidente. Me parece que tiver que escolher, né? A bruxa, eu tenho uma filha de 6 anos, que é lindíssima. Então, hoje eu tenho que falar para ela, olha, vem uma bruxa vestida de reincidente. O reincidente nesse código é a grande bruxa. Ou seja, nada ele pode. Então, ou seja, olha que incoerência do sistema. Se o sistema diz que o livramento condicional não deu certo, tanto o SURSI, porque são institutos defasados, ora, isso não é culpa do reincidente, é do próprio Estado. E a reincidência, evidentemente, é um fenômeno social que todo mundo sabe, que ela é fruto de um processo que acaba jogando aquele, mais uma vez, para a cena do crime. Ou seja, tratá-lo mais uma vez como bruxa no processo e retirando dele qualquer benefício, você não vai buscar aqui um intuito de socializar jamais essa pessoa. Então, a Associação dos Defensores vem aqui de forma veemente, e pedir aos senhores que, na condição de estudantes, de operadores, que percebam um dado muito objetivo. Eu tenho um colega, para encerrar aqui a nossa fala de abertura, que ele, de forma muito pragmática, ele pegou o Sistema Nacional de Informação Penitenciária, o ministro pegou o IFOPEN, e pegou o número de encarcerados. É o Daniel Nicori de Prado. Ele é lá da Bahia, tem mestrado, é defensor público, trabalha na execução penal na Bahia, inclusive. Ele disse o seguinte, se eu aplicasse o atual regime, o anteprojeto hoje, na massa carcerária ao longo do prazo, ao médio e longo prazo, em função da mudança da progressão do regime e também com o fim do isolamento condicional, daria um encarceramento de 46% até 80% a mais. Ou seja, os governadores dos estados, já que são preocupados às vezes com a questão econômica, têm que se preocuparem com o volume da massa carcerária aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Ou seja, daria ao médio e longo prazo, pegou só o IFOPEN, que é um sistema de presos, e aplicou. Esse cara está preso no roubo, está preso no homicídio, o cara é reincidente, principalmente um reincidente. Então, se eu aplicar o sistema do projeto, qual a consequência disso? Ele já fez isso. É o Daniel. Belíssimo trabalho que ele fez. E ele fez isso, olha, e termino rapidamente para terminar. No entanto, passado o efeito descarcerizador resultante da retroatividade benéfica, o rigor da lei, do projeto, aumentará para um contingente entre 45% e 87% dos encarcerados. Essa margem tão ampla na estimativa decorre de uma insuficiência de dados públicos no IFOPEN em relação à questão dos reincidentes. Ou seja, é um dado concreto que ele pega. É um dado concreto. Então, é isso o nosso recado da associação, na condição de defensores daqueles que geralmente são reincidentes. Então, eu espero que a bruxa da reincidência, hoje aqui, possa, nesse seminário, ganhar uma nova roupagem e um poder crítico sobre, de fato, esse projeto. E felicidade, desejo sucesso, principalmente àqueles que vão falar aqui e, evidentemente, nos ajudar nessa batalha em função desse anteprojeto. Felicidade. Passo, então, a palavra à representante da OAB, representante do presidente Vadir Damus, a doutora Fernanda Tortman. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimento o presidente da mesa, os demais componentes, autoridades presentes, estudantes, advogados. Enfim, eu falo aqui em nome da OAB do Rio de Janeiro apenas, e nós vimos tentando acompanhar e fazer uma análise crítica do processo, o que reconheço, do projeto, do anteprojeto, o que reconheço ainda não foi possível, né? Não houve tempo ainda para que analisássemos profundamente todas as inovações, digamos assim, do projeto. E exatamente por isso é que realmente espanta, né, se não tivemos ainda condições de analisar o que foi feito, é que espanta que se tenha conseguido, em tão pouco tempo, elaborar um código penal
novo, completamente novo. Não foram apenas alterações, né, pontuais. A gente está falando de um Código Penal novo, elaborado e apresentado ao Senado em tão pouco tempo. Então, realmente espanta que se tenha conseguido fazer isso. E aí fica a questão, e a OAB tem um posicionamento crítico, sim, em relação ao anteprojeto apresentado, fica aqui a indagação acerca, por exemplo, das audiências públicas que foram realizadas. O doutor Fernando Fragoso mencionou que no IAB foi realizada uma audiência pública. Eu até estive presente na audiência pública da Emerge, realizada aqui na Emerge. Será que o que foi produzido ali, o que foi dito ali, o que foi criticado ali, foi realmente analisado com vagar, foi realmente incorporado à discussão que se fez na comissão? Não me parece que seja o caso, né? Muito bem. Eu até tive a oportunidade, não sei se todos aqui sabem, mas há também uma legislação, um projeto em paralelo, que foi produzido uma subcomissão para a reforma de leis e penas da Câmara dos Deputados. E o projeto ali, a intenção ali era muito menos ambiciosa, muito menos auspiciosa. O que se pretendia ali era, de certa forma, harmonizar, né, algumas penas previstas no Código Penal. Eu tomo aqui como exemplo os crimes contra a saúde pública, aquela conhecida questão de tratar com a mesma pena a falsificação de medicamentos, cosméticos e saneantes, como um exemplo, né, mais radical, eu tomo aqui. Né? Falamos também da descriminalização dos crimes ligados à prostituição, onde não se viole a liberdade sexual da prostituta. Não tivemos possibilidade, ou aí eu assumo assim, até a culpa por isso também, de enfrentar a questão do aborto, né, ou a coragem de enfrentar a questão do aborto. Nesse ponto, o projeto do Senado andou bem, pelo menos enfrentou a questão. Mas o fato é que talvez uma medida melhor teria sido realmente a alteração pontual, já que não se tinha tempo e que algumas medidas emergenciais eram necessárias em termos de harmonização de pena, em termos de descriminalização de determinadas condutas, que se tivessem feito alterações pontuais e não se apresentado, é o que me parece, um Código Penal novo em tão pouco tempo, inclusive com alterações na parte geral, né? E alterações na parte geral até incoerentes com o que se produziu na parte especial. Então, se fala em violação de bem jurídico, né? se positiva o princípio da ofensividade, o princípio da culpabilidade, e se fazem alterações em penas que não atendem ao princípio da culpabilidade, e se pune, por exemplo, o cambismo, onde não se pode, por mais que se tente, não se pode identificar bem jurídico protegido, ao mesmo tempo em que se positiva o princípio da ofensividade. Então, isso tudo para dizer que a OAB vem tentando acompanhar, esperamos conseguir ainda, né, de alguma forma, colaborar com as críticas ao anteprojeto que está em vigor, que está em tramitação, e, enfim, e deixo, logicamente, as críticas mais pontuais para o seminário, que o objetivo é esse, né, e não tratar aqui na mesa de abertura das críticas pontuais. Eu tenho certeza que, nessa medida, o seminário vai apresentar soluções, críticas, de grande valia e que terão grande repercussão. Agradeço a participação da OAB, agradeço o convite que me foi formulado e devolvo a palavra ao presidente da mesa. Nós vamos, então, anunciar a primeira palestra da noite. Palestra que vai abrir esse seminário, o professor Juarez Cirino dos Santos, que embora dispense a apresentação, eu vou rapidamente registrar que o eminente professor, graduado pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor também pela Universidade, aí minha pronúncia, vocês vão me permitir, depois o professor diz melhor, né? Porque é a universidade na Alemanha, a Universidade Saarlandês, né? Alemanha. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do
do Paraná e jurista de renome, com várias obras publicadas, Direito Penal e Criminologia. E hoje, mais uma vez, nos dá a honra aqui, com a sua presença, para a abertura do seminário, e falar sobre um tema importante, que é justamente sobre a ideologia da reforma penal. Então, de imediato, eu vou passar a palavra ao professor Juarez Cirino dos Santos. Antes, porém, o desembargador Ana Metala parece que vai ter que se retirar. Pois não, presidente, eu pedi a sua permissão para me retirar, porque, em razão de compromisso com a presidência, como já disse, o presidente está viajando, eu tenho alguma coisinha para resolver ainda de forma premente. Muito obrigado. Agradeço, então, imensamente a presença do desembargador Ana Metala, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, quer que eu chame ele, então? Então, vou convidar para compor a mesa a desembargadora Maria Helena Cisney, que é presidente do Tribunal Regional Federal, segunda região. Bom, então passo a palavra para o professor Juarez Cirino dos Santos. Eu quero começar saudando o desembargador Paulo Baldez, que preside esta sessão, e, no seu nome, pedir permissão para saudar todos os meus amigos, desembargadores, juízes, advogados, presentes nesse seminário crítico sobre um novo projeto de Código Penal. Um grande amigo meu, que é amigo nosso, de muitos aqui, que infelizmente já se foi. E, na minha opinião, um dos grandes filósofos do século XX, sem dúvida, o maior criminólogo do século XX, que foi Alessandro Barata, grande amigo do Brasil, veio aqui com grande prazer muitas vezes. Ele costumava dizer que nós devemos tratar as pessoas muito bem, com muito carinho, com todo o afeto possível, porque são pessoas. E eu tenho vários amigos nessa comissão de juristas, e pessoalmente eu os continuo tratando com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o afeto. Mas dizia o Sandro Barata, com relação às suas ideias, seja implacável, porque essas ideias produzem efeitos no mundo. Tratá-los bem enquanto pessoas, mas nenhuma complacência com relação às suas ideias.
E se trata precisamente aqui de trabalhar, esse foi o tema que, enfim, essa comissão científica deste seminário, presidida, ou, enfim, cujo diretor científico, o professor Juarez Tavares, o tema que decidiram me atribuir foi este: a ideologia da reforma penal. Eu me vi pensando sobre o conceito de ideologia, sobre como pensa a ideologia Marx, como pensa, enfim, Gramsci. E aí encontrei, numa página, enfim, de um livro que eu estou lendo, que ainda vou demorar muito tempo para terminar a leitura, que é a Teoria da Ação Comunicativa do Habermas, exatamente no texto alemão, Teoria das Kommunikativen Handels, na página 276, ele diz que a lei na sociedade capitalista serve para manter a estrutura de classes dessa sociedade, determinada por essa relação fundamental de capital, relação capital-trabalho assalariado. Um outro grande jurista e grande filósofo do direito, chamado Michel Miaille, que esteve aqui no Rio de Janeiro há algum tempo, não sei se retornou, estava fazendo meu mestrado na PUC, conversei com ele, ele costumava dizer, aliás, diz no seu livro, Critique o Droit, se não me falha a memória, que a ideologia no capitalismo, na sociedade capitalista, existe sob a forma do direito. O direito é a forma da existência da ideologia. Então, falar da ideologia de um projeto de reforma é falar das ideias centrais que conduzem esse projeto. Se a ideologia existe no capitalismo sob a forma da lei, eu tenho que buscar essa ideologia dentro do projeto. E aqui a forma mais adequada que me pareceu de tentar falar sobre a ideologia do projeto foi examiná-lo a partir dos princípios fundamentais do direito penal, dos princípios fundantes do direito penal, que dizem muito mais do que aparentemente nós pensamos. Examinar esse projeto a partir de princípios que permitem uma visão integral do que ele propõe na parte geral e na parte especial, a partir do princípio da legalidade, a partir do princípio da culpabilidade, a partir do princípio da lesividade, do princípio da proporcionalidade, do princípio da humanidade, e verificar em que medida esses princípios são efetivamente observados, respeitados, assim, em que medida eles informam ou não informam o projeto. Eu acho que é possível falarmos que, na medida em que você tem uma lei penal que se deixa reger por esses princípios, tem uma lei democrática. Mas é que você tem uma lei penal que não se rege por esses princípios, que desconsidera esses princípios, que não se torna sensível a eles, nós temos uma lei penal autoritária. E a minha primeira impressão, sabe, ao ler essa lei, e foi quando, enfim, o jornalista queria uma entrevista, eu não conhecia a lei tinha chegado no Senado, e telefonava, não falava lá com a minha secretária. Aí um dia, mas eu vou ler essa lei. Peguei a lei na internet. Eu fiquei tão chocado que eu falei, olha, se o jornalista telefonar, diga que eu dou entrevista. Aí, parece que uma hora depois ele telefonou, já depois de 3 ou 4 dias. Você está com o gravador? Estou. Então liga o gravador e começa a perguntar. Fiquei falando 1h30 e saiu lá. Somos o país que mais pune no mundo. Quer dizer, em primeiro lugar, a nossa reação emocional diante do projeto é uma reação de decepção. Em seguida é de absoluta perplexidade. E no final nós ficamos absolutamente indignados.
E a dificuldade, quando temos que falar sobre o projeto, é superar essa indignação. Para poder, enfim, adequadamente exprimir o que pensamos. Os princípios que orientam, portanto, esta abordagem que vamos fazer desse projeto, pelos quais nós pensamos que podemos, através deles, indicar a ideologia que orientou essa espécie de monstrengo, sabe? Esse projeto quer dizer, todo disforme, é uma espécie de quasímodo. Aliás, perto desse projeto, o quasímodo fica, sabe, fica até quase como um ser perfeito. Hein? Mas, enfim, precisamos dizer alguma coisa que não seja apenas que não se limite a essas expressões puramente emocionais sobre o projeto. Então, vamos trabalhá-lo a partir desses princípios. O princípio da legalidade, por exemplo. Nós, quando pensamos no princípio da legalidade, normalmente não atentamos para o fato de que, na base da legalidade, está o tipo de injusto. E gostamos de dizer que o tipo penal é a realização técnica do princípio da legalidade na lei penal. De fato é. Mas estou falando do tipo de injusto, não é? Que tem sua base na legalidade. Quer dizer, o princípio da legalidade tem essa função de demonstrar a existência, ou, digamos, que determina a existência do tipo de injusto, negado, excluído nas justificações. E, ao mesmo tempo, esse tipo de injusto é importante porque o tipo legal, o tipo penal também, no sentido mais estrito, é importante porque é objeto da consciência ou do conhecimento do injusto excluído no erro de proibição. É uma função fundamental. Fundamental. O princípio da legalidade, com relação ao princípio do injusto, ao tipo de injusto, ele proíbe a retroatividade, exceto a benéfica. Ele proíbe a analogia, em malam parte, mas a analogia em favor do réu admite. Ele proíbe o costume como incriminação, quer dizer, o costume, desde que não beneficie o acusado. E ele tem um detalhe, quer dizer, o princípio da legalidade tem um detalhe da maior significação. E é esse detalhe que eu quero explorar aqui. Quer dizer, é a última proibição. Ele proíbe imprecisão na lei penal. Quer dizer, ele proíbe leis penais imprecisas, obscuras. Eu me lembrei que, quer dizer, a questão da lei penal está toda nas palavras da lei penal. E aqui, quer dizer, um jurista, enfim, conservador, mas absolutamente insuspeito, como Weltzel dizia, que o grande perigo, o maior perigo para o princípio da legalidade são essas leis indefinidas e obscuras. Porque elas permitem interpretações judiciais idiosincráticas e não permitem exatamente aquilo que é o principal, quer dizer, o conhecimento do injusto. Como é que o sujeito, que é o destinatário da lei penal, o destinatário principal da lei penal, não é o juiz, é o cidadão. Como é que o cidadão pode conhecer o injusto se a lei é obscura, se a lei é indefinida? Quer dizer, isto surge como o imperativo, quer dizer, uma necessidade, quer dizer, absolutamente, sabe, que você não pode negligenciar no princípio da legalidade. E aqui nós temos, quer dizer, esta é a primeira constatação que nos deprime ao lermos esse projeto, é a sistemática, a extensa, a ampla violação desse desdobramento do princípio da legalidade que proíbe leis penais imprecisas, incertas, obscuras. E nós vemos isso imediatamente, sabe, pegando o projeto nos crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos é uma coisa incrível. Eu nunca vi isso. Quer dizer, artigos destinados a definições do conceito de sistema informático, de dados informáticos, de provedor de serviços, de dados de tráfego. Quer dizer, é uma coisa que se pega, quer dizer, não vou nem tentar reproduzir o que está, mas você encontra vários itens
quer dizer, quase que uma meia página do projeto, dando esses conceitos, que nós, como advogados, não conseguimos entender, porque são baseados em linguagem técnica. Mas como é que o povo vai entender isto? Isso daí apresenta dois artigos, que é o acesso indevido a essas informações e a chamada sabotagem informática, como interferência indevida no funcionamento do sistema informático de comunicação de dados, produzindo grave entrave, impedimento, interrupção ou perturbação. Quem é que vai entender qual é o limite do permitido e do proibido aqui? Essa é a grande questão. Esse que vai entender a legalidade. E aqui e por aí afora. Quando você vai, pega isso aqui é apenas exemplificativo. Seria cansativo começar a enumerar os tipos penais cujo conteúdo você não entende. Outra paz pública. Aí vem a questão do terrorismo. Mas a criminalizar o terrorismo. Ora, o terrorismo, nós participamos. Eu e o professor Juarez Tavares, num seminário no Ministério da Justiça, há alguns anos atrás, em função desse seminário, sobre o terrorismo. O ministro retirou o projeto, agora ele volta, assim, para definir o terrorismo. O terrorismo é um problema político. O terrorismo é um problema, enfim, é um problema político que se resolve através de negociações, de tratados, de convenções internacionais, mas não através do direito penal. O direito penal não tem nada a fazer, não tem nenhuma função de controle aqui, o terrorismo. O que vai adiantar? Quer dizer, o direito penal para resolver o problema palestino, enfim, o problema desse conflito aí entre os árabes e os Estados Unidos, do Al-Qaeda, do Ira, quer dizer, isso é uma bobagem. Quer dizer, usar o direito penal para resolver um problema que está fora do direito penal. Os alemães que definiram, quer dizer, a questão do crime de terrorismo, até hoje se arrependem de ter feito isso, não conseguem, quer dizer, se entender a respeito. A questão do terrorismo, eu vou ficar por aqui, porque ele dá margem a toda uma palestra, não vamos nos aprofundar no terrorismo, não deveria estar aqui. Essa questão do tumulto em evento desportivo, o evento esportivo, certamente o Curitiba foi a lembrança aquela invasão, sabe? O Curitiba, porque a torcida invadiu e de repente, eles sabem, viram na televisão, precisamos coibir o tumulto de eventos esportivos. Mas sabe uma coisa, aqui, se você pegar isto, olha, fica impossível, quer dizer, o próprio fato do sujeito ingressar no espaço reservado aos competidores, eles já cometem esse crime. Mas isso imagine, numa luta, digamos, de ringue, quer dizer, os caras sobem no ringue, ou alguém que, digamos, no entusiasmo da vitória do seu time, invade aqueles famosos, né, invasores do campo, que estão cometendo esse crime. Mas isso é o fim da picada. Não se entende por que isto, né? E a questão da perturbação do sossego. Né? Aqui, crime contra a saúde, contra a paz pública. Perturbação do sossego. Então, assim, perturbar o trabalho ou sossego alheio, com gritaria ou algazarra. Não, é incrível. Ó, exercendo profissões incômodas ou ruidosas. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, mas provocando ou não impedindo o barulho de animal sob guarda. Agora o sujeito tem que ensinar o seu cachorro a latir baixinho, você não late assim, au, 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 au. Mas como é que pode? Ou o sujeito tem que segurar o focinho do seu cachorro. No Rio de Janeiro, eu sei, o sujeito tem um cachorro no apartamento, e ele late, chega o dono, ele late. Não pode, já cometeu o crime, não é possível uma coisa dessa, sabe? E fica preocupado com isto. A questão é que, sabe, a energia desses notáveis, eu tenho muitos amigos entre eles, né? Mas é aquela coisa, eu gosto deles pessoalmente, mas não das suas ideias. Vamos perder tempo com estas coisas. E por aí vai. Ou se vocês pegarem, por exemplo, o sistema de contratações públicas, aí a questão da imprecisão, eu não entendo aqueles tipos, leio, linguagem técnica, hermética, finanças públicas, crime contra as finanças públicas, você contra a ordem econômica e financeira, a questão do sistema financeiro, os advogados sabem muito bem disto. Sabe, eles criaram aqui, colocaram no artigo 354, a fraude na gestão, mantiveram a gestão fraudulenta, que está aí há quantos, ninguém sabe o que seja, quer dizer, o que é isso? Gestão mediante fraudes, cada tribunal, cada juiz tem uma interpretação diferente, e ainda está lá a gestão temerária, no artigo 355.
Gestão temerária. A questão dos bancos. E a lavagem de capitais. E agora, porque tudo virou lavagem de capital, porque aumentou, sabe, a quantidade, dos crimes, antecedentes, né? Ficou uma coisa, os crimes contra a ordem econômica, ajuste para eliminar a concorrência, a prática de cartel, sabe, eles estão realmente preocupados em fazer o capitalismo funcionar. Quer dizer, como se fosse possível, e exatamente esse é o propósito, de usar a lei penal para fazer funcionar um sistema absolutamente injusto, desumano, sabe, desigual, fundado na desigualdade. E o pior é que tem pessoas que acreditam nisso e se põem a trabalhar para fazer o sistema funcionar. Quer dizer, claro que não. Isso sobre o princípio da... Vejam quanta coisa sobre o princípio da legalidade, que não é apenas aquela questão da retroatividade, mas examinar o direito penal sob o ponto de vista deste ponto de vista da comunicação, do conteúdo das proibições, que tem que ser clara. Porque como é que o povo pode, digamos, utilizar a proibição como um fator de orientação da conduta se ele não sabe o que é proibido? E aí vem a culpabilidade. O princípio da culpabilidade. E aqui tem muita coisa, né? Porque quando nós falamos, veja que quando falamos legalidade e culpabilidade, e se a legalidade é a base do tipo injusto, fizemos a culpabilidade, então agora o crime, o conceito de crime é o injusto e a culpabilidade, o tipo de injusto e a culpabilidade. E a culpabilidade aqui tem um papel importantíssimo, né? Porque ela se define, assim como, por exemplo, no princípio da legalidade, nós dizemos assim, nullum crime sine lege, né? Quer dizer, nenhum injusto sem lei. Na verdade, nulla pena sine culpa, nenhuma pena sem culpa. E é interessante, porque o projeto, já logo no artigo 1º, ele define o princípio da legalidade, e aí coloca um parágrafo, que eu não entendo por que colocar esse parágrafo aqui, ele não tem nenhuma função. Diz assim, a culpabilidade, não há pena sem culpabilidade. Sim, claro, isso é óbvio, isso é evidentemente, porque se o crime é essa integração de injusto e culpabilidade, não há pena sem culpabilidade. Quer dizer, nulla pena sine culpa. Mas você tinha que adotar um princípio a mais, aqui ao lado do princípio da legalidade. Então, por que já não botou todos os princípios? Quer dizer, vamos fazer um direito penal, quer dizer, botar um artigo 1º, princípio da legalidade, o 2º, o princípio da culpabilidade, o 3º, o princípio da lesividade, o 4º, o princípio da proporcionalidade, e assim. Você não precisaria fazer lá na frente, porque não há crime sem ofensa real ou potencial a determinado bem jurídico. Se você assume aqui o princípio da lesividade, isso está resolvido, não está repetindo normas específicas. E aí você tem olha que coisa extraordinária, se eu não me engano, parece que aí uma proposta de Código Penal, de uns setores de esquerda e alguns comunistas, parece que parte exatamente com essa proposta. O direito penal tem que ser regido pelos princípios, e já coloca nos primeiros artigos os princípios que vão informar tudo o que vem depois. E esses princípios precisam, e aqui o princípio da culpabilidade. A culpabilidade, então vou pôr o princípio da culpabilidade, mas a culpabilidade, na verdade, eu acho que ali o princípio da culpabilidade compareceu neste ponto, porque existe em membros da comissão, quer dizer, uma noção equivocada da culpabilidade como pressuposto da pena, né? Quer dizer, pressuposto da pena.